Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma dica do Dev aqui no canal do DevTube. Hoje nós vamos falar sobre os métodos mágicos call e call static, certo? São métodos também bem úteis, bem utilizados aí para frameworks, por bibliotecas, para acelerar e automatizar algumas coisas aí, algumas operações em chamadas de métodos, tá? Eu vou abrir aqui o call. Tá? A ideia do call e do call static são bem parecidos. A diferença é que um é na chamada através de um objeto, no contexto de um objeto, e o call static é chamado no contexto de classe, né? Na chamada no contexto estático, na verdade, tá certo? A diferença entre os dois é essa, mas vamos dizer assim que são tudo farinha do mesmo saco. Como você pode ver aqui na documentação, tá? Já tô aqui na documentação, muito fácil de achar na documentação, basta botar aí no Google PHP, underline call, ou métodos mágicos, você cai direto na seção aí de métodos mágicos, e você já vai ver aqui a assinatura deles, né? De cara, você tem aqui, por exemplo, o método underline call, né? Suas classes por padrão, né? Digamos assim, por debaixo dos panos, você já tem essa classe declarada com um corpo vazio. E assim, você declarando na sua classe, você tem esse gatilho, né? Como eu falei na aula de getters e setters, né? O underline get, underline set, né? Os métodos mágicos são chamados automaticamente, né? Através de alguma ação que é feita no objeto, tá? No caso do underline call e underline call static, é como você chama um método na classe, tá? Quando ele não é de forma nenhuma inacessível, tanto no contexto de objeto, que é com o underline call, ou no contexto estático, que é o underline call static, certo? Vamos fazer, aqui tem vários exemplos, tá? A galera explicando como é que funciona aqui nos comentários também. Pode dar uma lida aí à vontade, mas assim eu vou fazer um exemplo com você, para você entender como funciona na prática esses dois métodos mágicos, tá certo? Eu vou abrir aqui o meu VS Code e vou de cara aqui criar uma classe chamada, por exemplo, produto, certo? Eu vou criar aqui, por exemplo, um private ID, vamos simular aqui um model, né? Uma entidade, né? Private nome do produto, tá? Aqui vai ser dois privados, vocês estão vendo, né? Eu vou criar aqui, por exemplo, o public function underline call, certo? Ele já me traz aqui, tá vendo, ó? De acordo com a assinatura que tem aqui na documentação, tá? String name e um array de argumentos, tá? O que vão vir nesses dois parâmetros, tá? O name vai vir o nome do método que está sendo invocado, tá? O método que está sendo chamado. E esse argumento, posso até colocar aqui, ó. Já que eu estou utilizando aqui o PHP 7, eu posso fazer isso aqui, né? E aqui o array vai ser exatamente como o próprio argumento já está falando aqui, né? O próprio parâmetro estava falando, a lista de argumentos, uma lista de argumentos que foi passado, caso tenha passado na chamada do método, tá? Nós podemos aqui fazer um get set usando um approach diferente do que eu utilizei na aula passada, né? Na aula passada que eu falei de underline get, underline set, eu fiz um get setter personalizado, né? Utilizando somente o underline set e underline get. Podemos também utilizar o underline call, né? Depende de como você queira fazer. As duas formas funcionam e as duas formas são, digamos assim, bem aproveitados, né? E as duas formas ficam legalzinho, ficam bacana. Basta você saber qual é a melhor e tacar o pau. Não tem muita frescura com isso não, tá certo? Bom, para simular isso aqui, ó, seria algo desse tipo, ó. Vamos instanciar ele aqui, ó, produto igual a new produto, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, um set ID e um produto set nome. Tá, vou botar aqui o ID 1 e o produto vai ser, por exemplo, celular, certo? Como vocês podem perceber, não existe esses dois métodos no corpo da minha classe, né? Então, a priori, se eu não tivesse isso aqui, ele daria algum erro, algum tipo de erro, né? Dizendo que o método não existe, etc, etc. Como você já deve saber. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um var dump em name e um arguments, e um var dump em arguments, vou colocar aqui arguments, eu vou colocar aqui apenas uma tag pré para facilitar aqui a minha vida, ficar melhor formatado, e vou colocar assim para você ver o que vai acontecer aqui, tá? Já estou com o meu servidor PHP embutido aqui já, rodando.
E eu já tô aqui com no meu browser também já ok. Vou atualizar. E olha só, ele já colocou aqui, por exemplo, ó, set ID e o parâmetro, ó, tem uma lista de parâmetros, um array, que é um inteiro 1, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, certo? E aqui eu tenho set nome, que tem o parâmetro, né, a lista de parâmetros dele só tem um item, um string, que é celular. Se eu colocasse aqui vários parâmetros dessa forma aqui, ó, botar aqui não, né, AA, BBB, vamos colocar aqui CCC. Se eu colocar assim, ele vai me dar aqui, ó, uma lista de parâmetros que foi passado via argumento, tá certo? Então, você pode fazer muita coisa com isso aqui, certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para você ver como funciona. É um exemplo de uso do dia a dia, que é um setGet sem dinâmico, digamos assim, um setGet personalizado dinâmico, digamos assim. Certo? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, vou fazer de uma forma bem simples, tá, gente? Eu não tô dizendo que bibliotecas utilizam dessa forma. Eu tô utilizando aqui uma forma bem simples para você entender como poderia utilizar o underline call, tá certo? Vou fazer aqui um if bem escroto mesmo, bem chulo mesmo, bem raso, para você entender, ó. Se o name, né, o nome do meu método for setID, exatamente como tá aqui, ó, setID, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, this id é igual, aí eu vou no caso aqui colocar argumentos e o 0, tá? Isso o cara pode colocar quantos parâmetros foram aqui, mas na minha implementação eu uso apenas o 0, né? Então a mesma coisa vai servir aqui pro nosso set nome. Existem milhares de formas de fazer isso aqui, tá, gente? Eu tô falando de uma forma bem simples, apenas você entender como é chamado o método underline call. E aqui eu vou no nome, é igual argumentos 0. E aí sim, o meu objeto já fica se autopopulando, né? Sem eu ter que necessariamente colocar o setID e o setNome, tá? Então se eu vier aqui no meu produto e deixa eu dar um print R agora, para ficar mais expresso aqui o meu debug, né? O meu debug bem simples, tá? Vou atualizar aqui a página e olha só, o ID foi colocado, o produto, deixa eu ver aqui que foi que eu errei. Eu coloquei set name aqui, ó, olha aí, ó. Copiar e colar é uma merda, certo? Se o meu name for set nome, né? Aí sim ele vai popular aqui. Então vamos salvar, atualizar e aí você pode ver como funciona aqui, né? Ó, então ele populou o meu ID, populou o meu nome de acordo com o método call, tá? Você pode perceber que eu não tenho nenhum set ID, nenhum set nome aqui. Para finalizar, o public function underline call static segue a mesma ideia. Eu vou até copiar aqui, ó. Segue a mesma ideia aqui do underline call, né? Só que dessa forma aqui, ele vai ser disparado, né? Ele vai ser executado em um contexto de chamada estática, certo? Vamos, por exemplo, chamar aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, produto não, né? No caso, produto, vamos colocar assim, dois pontos, sei lá, get relatório de vendas, sei lá, tô aqui imaginando coisas aqui, certo? E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, do mês de fevereiro, vou colocar aqui fevereiro, e vou colocar aqui, por exemplo, um relatório analítico, vou botar AN de analítico, um exemplo. A mesma ideia faz aqui, tá, gente? Mais um exemplo bem chulo, tá certo? Bem sim, bem raso, né? Como eu falo. Então pode botar aqui, ó. Se for relatório de vendas, eu coloco aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, argumentos 0. Vamos colocar aqui como exemplo. Argumentos 0. Vamos colocar aqui relatório do mês tal, né? Primeiro é um mês. E colocamos aqui do tipo e coloca aqui o tipo argumentos 1, certo? E daí ele vai imprimir aqui o relatório, o nosso relatório, né? Grande relatório, né? Opa, esqueci aqui de colocar o static, certo? Foi a dica que ele deu aqui. Vou atualizar e pronto, ele já coloca aqui o relatório do mês fevereiro do tipo analítico, certo?
Então é uma aula bem simples, uma dica e bastante importante de como funcionam os métodos call e o método call static. Você pode interceptar essas chamadas de método aqui com esses dois métodos mágicos, né? Mais uma dica também relacionada para finalizar mesmo agora a aula, uma dica para finalizar a aula é que esses métodos mágicos são métodos genéricos, certo? Esses métodos já tem disponível por debaixo dos panos, lá nas entranhas do PHP, já tem esses métodos já com corpo limpo, e se você quiser utilizar de forma genérica, que esses métodos são para uso genérico da sua classe, você tem disponível a todo momento, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dê um joinha aí no vídeo, compartilha com seus amigos, já inscreve-se no canal e ativa esse sininho para que você seja notificado toda vez que a gente enviar vídeo, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima!